Olá, turma! Espero que todos estejam bem e hoje vamos iniciar mais uma videoaula sobre temas que devemos debater dentro da disciplina de Relações Humanas. E aí, engajado nos nossos conteúdos das aulas anteriores, no qual debatemos um pouco a importância da comunicação, bem como a importância da liderança, hoje trataremos do trabalho em equipe. O que é de fato esse trabalho em equipe e a real importância desse trabalho na profissão que vocês escolheram para os profissionais de saúde. Então temos que sempre ouvimos falar que as empresas buscam incansavelmente o melhor resultado, independentemente de qual seja a empresa, a instituição. E isso depende do time que compõe, que desempenha, que desenvolve esse papel. Conseguir envolver e motivar os colaboradores a alcançar esses objetivos junto à empresa requer esse engajamento, bem como algumas táticas para garantir e proporcionar a medida certa e eficaz para alcançar esses melhores resultados. Então, o trabalho em equipe é essencial para a obtenção de bons resultados em qualquer organização. Mas para que aconteça esse trabalho em equipe, bem como debatemos na aula anterior, para que aconteça a liderança, partimos de um ponto principal, que é a comunicação. Então, se a gente consegue se comunicar bem como ouvir e interpretar a mensagem vinda das outras pessoas, a gente consegue de fato ter esse engajamento, ter esse bom relacionamento, que é o diferencial de qualquer empresa. E essa obtenção de resultados, bem como está relacionado com essa relação interpessoal. Então, as empresas atualmente buscam cada vez mais esse perfil de profissional, que além de suas habilidades técnicas, científicas, o conhecimento de fato, ele tenha também essa habilidade de se trabalhar com os outros, de ter essa interação em equipe. Então, em se tratando de trabalho em equipe, temos uma frase muito famosa que foi dita por Ayrton Senna, que ele diz em uma de suas reflexões: eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, não sou eu apenas que venço. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Então, ele traz que ninguém faz nada sozinho e de que, para trabalhar em conjunto, tem que haver essa consciência do valor da contribuição do outro. Com isso, a gente vai obter essa diferença e, consequentemente, bons resultados. E aí eu pergunto para vocês, vocês realmente sabem trabalhar em equipe? E aí é uma pergunta que fica como uma forma de reflexão. Será que no ambiente de trabalho de vocês, numa sala de aula, em casa, vocês estão sabendo lidar com esse trabalho em equipe? Então, esta competência é uma das habilidades mais valiosas atualmente no mercado de trabalho. Pois, embora todos os profissionais tenham suas competências individuais, porque cada indivíduo tem o seu conhecimento, sabe exercer as funções de forma individual, somente quando os seus conhecimentos, suas ideias e suas experiências se juntam é que os grupos ficam cada vez mais fortes, preparados, bem como competitivos. Lógico, uma competição saudável. E aí, esse conjunto de pessoas constitui um grupo. Um grupo, ele agrega pessoas ligadas constantemente no tempo e no espaço, que vão articular e propor formas, seja explícitas ou implícitas, de realizar determinadas tarefas.
Então, como eu sempre venho debatendo para vocês, a gente não escolhe o grupo, a gente não escolhe a nossa equipe de trabalho. Muitas vezes a gente, vamos dizer assim, é imposto, de certa forma, um ambiente de trabalho no qual eu preciso, com as habilidades que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com as minhas competências, criar meios de saber conviver com o outro. Muitas vezes, indivíduos com diferentes crenças, diferentes culturas, diferentes políticas, diferentes formas de solucionar problemas. Então, a gente tem que saber também lidar diante desses conflitos que estamos vivenciando a todo momento. Então, esses grupos constituem uma equipe e conseguem realizar tarefas comuns. E aí, quando não acontece de fato essa interação, vai haver uma falha na criação, na criatividade, na eficiência de resolução de problemas, conflitos. Eles vão produzir menos. Voltando para a área da assistência, o cuidado com o cliente será falho, pois não vai haver essa interação. Seja com indivíduos da mesma profissão, levando esse trabalho em equipe, ou indivíduos de diferentes profissões, onde a gente atua com um trabalho multiprofissional, para se chegar a uma solução do problema em que o indivíduo, o cliente, ele está apresentando naquele momento. Então, o que é de fato trabalho em si? Então, ao longo da história das civilizações, essa concepção de trabalho recebeu várias significações que influenciaram da forma com que essas relações dos seres humanos entre o homem em si com a natureza. Então, trabalho nada mais é do que um processo através do qual o homem ele transforma a natureza, transforma outros homens e a si mesmo. Então, essa visão, ela constrói as condições necessárias à sobrevivência, não apenas do indivíduo em si, mas de toda a humanidade. Então, com essa definição de trabalho, a gente também tem que entender que também existe uma falha na definição, no entendimento do que seja grupo e do que seja equipe. Muitas vezes no ambiente, na escola, numa sala de aula, o professor diz: se dividam em grupos, se dividam em equipes. No ambiente de trabalho, eu quero uma devolutiva da equipe tal, do grupo tal. Então, a gente também tem que entender que existe sim, de fato, uma diferença entre trabalho em grupo e trabalho em equipe. Pois o grupo em si, ele desempenha um trabalho que tem como resultado a soma dos desempenhos individuais. Já uma equipe, ela inclui os resultados individuais, que é o que a gente chama também de resultado de trabalho em grupo. Então, esse resultado de trabalho coletivo é aquilo que 2 ou mais membros precisam fazer em conjunto. E isso reflete a real contribuição dos membros de uma equipe, onde cada um vai ter a sua função e vai desempenhar, vamos dizer assim, as suas atribuições da melhor forma possível. Então, grupo nada mais é do que o todo, é a maior parte, é um conjunto de pessoas com um objetivo comum. São pessoas que decidem e agem de maneira individual, sem se importar com a opinião, com o que as outras pessoas vão pensar ou como elas podem também lhe ajudar a solucionar esse conflito, esse problema. Então, não há uma troca de ideias, resultam em uma soma de esforços pessoais e há uma interação emocional e afetiva. Então, apesar de existir um grupo de 2, de 5, de 10, de 20, não vai existir essa interação, não existe essa troca de ideias. É cada um por si, apesar de estarem trabalhando, digamos, em grupo. Já a equipe não, é um conjunto de pessoas que têm esse objetivo em comum. Eles vão possuir o mesmo interesse, eles agem de forma conjunta,
eles vão fortalecer esse intercâmbio de ideias. Eles possuem esse esforço múltiplo entre esses indivíduos. Então, existe essa interação da emoção, da afetividade. Então, eu quero dizer para vocês que toda equipe é um grupo devido à união de pessoas, mas nem todo grupo é uma equipe, visto que não acontece a interação, a troca de ideias entre os indivíduos que estão compondo um grupo. Por isso que a gente fala em trabalho em equipe, a importância de se trabalhar em equipe, não em grupo propriamente dito. Então, é diante dessas definições que eu quero que vocês entendam que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Por isso, para melhorar ainda o entendimento de vocês, eu trouxe um quadro trazendo as principais diferenças da equipe e do grupo. Então, a gente tem que equipe está associada a essa realização de tarefas, a consolidação de um conjunto, a troca de ideias. E no quadro eu trago para vocês que o grupo, ele sofre forte influência do líder. Já a equipe, ela tem essa liderança compartilhada, que foi também tema da nossa aula anterior. Um grupo, ele tem sua responsabilidade individual. Ele pega para si aquele problema e ele tenta resolver sozinho. Já uma equipe não. Ela tem, lógico, essa responsabilidade individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Um grupo, ele tem resultados individuais. Já a equipe, ela possui resultados individuais e coletivos. Um grupo, ele discute, ele decide, ele delega. Já a equipe, ela, além de discutir e decidir, todos vão executar em conjunto. É quando a gente está numa sala de aula, o professor passa um trabalho em grupo, sempre tem aquele grupo em que todo mundo se organiza, se divide, faz o trabalho realmente em equipe, onde todos estão engajados, e sempre tem aquele grupo em que só um faz, e só ele é responsável por manter de fato a execução daquele trabalho, e os demais são apenas, digamos, agregados na resolução daquele trabalho, daquele conflito que o professor ele está trazendo para você. Então, não é diferente no ambiente profissional. E aí, costume que a gente tem numa sala de aula, muitas vezes a gente acaba levando para nosso dia a dia, para o nosso ambiente profissional. E aí eu trago bem direitinho, novamente, esse quadro de diferenças entre grupo e equipe. E aí eu espero que vocês tenham entendido de fato essas duas diferenças e definições, para que a gente possa realmente trabalhar a essência da equipe, que é essa colaboração mútua, esse compromisso comum. É um grupo de trabalhadores, colaboradores, que juntamente eles compartilham um objetivo e possuem habilidades de monitorar o seu desempenho. E eles avaliam e possuem um feedback para ver se de fato estão obtendo uma resposta positiva, resultados satisfatórios. Então, o trabalho em equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. Muitas empresas se apegam apenas ao trabalho em equipe, por definição, mas não sabem como desenvolver o real significado desse trabalho. Pois o trabalho em equipe vai possibilitar justamente a troca de conhecimento entre os indivíduos, a agilidade no cumprimento de metas e objetivos da empresa, pois é necessário criar laço, criar uma conexão com o propósito da empresa e de cada colaborador que ali está, para que essas forças em conjuntos sejam direcionadas da melhor forma possível. Então, trabalho em equipe nada mais é do que promover esse engajamento dos colaboradores, a fim de se obter um trabalho em conjunto e que todos possuam
um objetivo e consiga solucionar os problemas rápido e de forma, vamos dizer assim, positiva, benéfica para a empresa. E quando a gente traz para a área da saúde, o nosso foco principal, como eu sempre venho falando para vocês, é o cliente. É aquele indivíduo que está ali enfermo. Então, nós temos que voltar os olhares para esse indivíduo. A melhor forma de prestar uma assistência, visando uma recuperação, até mesmo a cura desse indivíduo, seja da patologia que está instalada ou das necessidades reais em que esse indivíduo ele está apresentando. Então, precisa-se também da colaboração da empresa. Não basta apenas os colaboradores, os funcionários, terem essa obrigação, digamos assim, em se trabalhar em equipe, se a própria empresa não cria esse ambiente colaborativo, não constrói essas equipes engajadas, comprometidas com esse propósito. Então é preciso de fato criar esse ambiente, criar essa interação, verificar as habilidades de cada um, quais são as qualidades e os defeitos de cada um, onde eu consigo, vamos dizer assim, trabalhar da melhor forma possível nesse engajamento, nessa união, nesse conjunto de indivíduos, de profissionais que estão ali para prestar essa assistência. Então, trabalhar em equipe, muitas vezes, possui uma conceituação técnica, em que o trabalho de cada área profissional é aprendido como conjunto de atribuições, tarefas ou atividades. Porém, trabalhar em equipe vai além. Significa conectar diferentes processos de trabalhos envolvidos. Claro, com base no conhecimento de cada um, valorizando a participação na produção de cuidados. E é na área da saúde que esse trabalho em equipe implica em compartilhar o planejamento, a divisão de tarefas, essa cooperação, colaboração e interagir democraticamente, integrando diferentes atores, saberes, práticas, interesses, necessidades, seja dos próprios profissionais ou seja dos seus clientes. Então, ele surge da necessidade de estabelecer esses objetivos e metas, bem como a real necessidade em se chegar a resolver, a solucionar esses objetivos e metas. Então, esse crescimento individual e em grupo está voltado no ambiente de saúde, no usuário, bem como na comunidade em si. Quando acontece esse trabalho em grupo entre os profissionais de saúde, visando a prevenção, promoção, reabilitação do indivíduo, tratamento, para que realmente esse indivíduo ele seja curado ou, digamos, minimizado, principalmente os seus sintomas, os seus agravos. Então, para que se obtenha um atendimento em saúde com qualidade e eficiência, é fundamental compreender o significado da equipe que está ali prestando essa assistência. Então, na enfermagem, o termo equipe é utilizado para designar um grupo de profissionais da enfermagem que é composto por enfermeiros, técnicos de enfermagem, que vão trabalhar com esse processo de inter-relação, onde eles devem se relacionar da melhor forma possível, buscando um entendimento real da situação e criando diferentes ideias, diferentes conceitos e formas de solução. Então, por que é importante o trabalho em equipe? Aqui eu trago para vocês uma imagem em que, se não tivesse existido de fato um trabalho em equipe, eles não teriam obtido sucesso. Então, para que aconteça muitas vezes o sucesso de um indivíduo, é preciso a interação do todo, daqueles que estão ali à sua volta. Por isso que,
para que se desenvolver esse trabalho em equipe, devemos levar em consideração 3 conceitos básicos: a organização, a interação e principalmente a comunicação. Então, como organização, a gente tem que é caracterizada pela definição de papéis e pela divisão de trabalho. Interação é a ação que se exerce mutualmente entre 2 ou mais pessoas. Aqui a equipe passa por vários estados e desenvolvimento e para a obtenção dos resultados. A comunicação, a gente não precisa mais nem debater, mas é o ato de emitir, transmitir e receber essa mensagem, essa informação. É o centro do relacionamento entre pessoas, 2, 3, independentemente da quantidade de pessoas. Então, o trabalho em equipe, ele precisa da interação desses 3 conceitos básicos. Então, esse grupo, ele passa a se constituir numa equipe, na medida em que ele passa a entender sua forma de operar e procurar resolver os problemas que afetam o funcionamento geral da instituição. Então, se cada um foi delegado suas funções, consegue manter essa organização, consegue manter essa interação e uma comunicação eficaz, o trabalho em equipe não vai existir nenhuma falha. Então, é nesse processo de autoavaliação, autoconhecimento, que torna-se natural e característico esse trabalho em equipe. Porém, para que se desenvolva, tem que obter essa organização e seus integrantes precisam desse aperfeiçoamento. Reconhecer essas habilidades de interação e bem como está se policiando com o processo de comunicação. Será que realmente eu sei me comunicar bem? Ou será que realmente eu sei ouvir e transmitir a mensagem que eu obtive? Muitas vezes a gente tem essa falha em como transferir algo, alguma forma de comunicação, uma mensagem para outra pessoa, ou também como a gente vai estar interpretando essa mensagem. Então, existem algumas características que definem o trabalho em equipe, onde todos são capazes de resolver problemas e contribuir para os resultados esperados. Os objetivos, as metas, as missões são compartilhadas. Existe um envolvimento e um comprometimento de todos. Cada indivíduo, ele recebe o real respeito pelas suas diferenças individuais. É elevado o grau de cooperação entre cada um. Tem que haver uma comunicação clara, objetiva e constante entre os membros que compõem essa equipe. E aí o alto grau de desenvolvimento individual muitas vezes nos leva a uma competição entre indivíduos. E aí a gente acaba deixando de lado o processo de cooperação. E aí muitas pessoas preferem o instinto de competir. Eu vou buscar alcançar as metas primeiro do que fulano para poder me destacar ou conseguir uma promoção que eu tanto esperei na minha empresa. E aí quando a gente não tem essa cooperação, muitas vezes acaba tendo uma falha nesse trabalho em equipe. Então, a competição é a mola que move a empresa. Mas não deve haver uma competição, vamos dizer assim, ruim, maléfica, entre o trabalhador que está interagindo pela equipe. Pode-se haver uma competição saudável, onde se busca de fato a obtenção rápida de resultados, de metas, mas não que vá fazer com que essas pessoas que estão mantendo esse trabalho em equipe não interajam da melhor forma possível. Então, o trabalho em equipe só terá expressão real e verdadeira quando os membros que compõem essa equipe desenvolverem sua competência interpessoal.
E aí tem 4 perguntinhas básicas que a gente deve responder e sempre ter em mente. Como trabalhar bem com as outras pessoas? Como perceber os sentimentos e as necessidades do outro? Muitas vezes, principalmente quando a gente está lidando com o cliente, com o paciente, ele muitas vezes não fala os sentimentos, as necessidades. E a gente precisa perceber com aquela comunicação não verbal, que foi a que a gente debateu na aula anterior. Então, como entender e fazer-me entender? Porque as pessoas percebem a mesma situação de formas diferentes. E aí vem a questão de como interpretar tanto a situação como também alguma mensagem. Então, são essas 4 perguntinhas que a gente precisa sempre estar em mente, refletindo e colocando em prática no nosso dia a dia profissional. Então, estas e outras perguntas dão essa dimensão da dificuldade de convivência humana, em especial de trabalho. Então, para que as pessoas, que aconteça de fato essa relação, é interessante acontecer o respeito, compreensão, colaboração, interação, comunicação, refletir no trabalho e proporcionar de forma mais produtiva. E faz com que seja fundamental e importante o processo de empatia, autoconhecimento e principalmente essa comunicação eficaz. Pois ninguém consegue fazer tudo sozinho e nem deve tentá-lo. Quando um trabalho é partilhado, os resultados aparecem mais fácil e os erros podem ser minimizados ou até mesmo eliminados. Então, realmente, ninguém consegue fazer tudo sozinho e nem deve tentar. Outro ponto é que o sentido da equipe nasce justamente dessa integração, dessa evidência, dessa adesão espontânea. Só existe equipe quando todos os que interagem, compondo esse grupo, estão verdadeiramente comprometidos com a mesma meta. Estão comprometidos em realmente trabalhar em equipe. Então, só existe equipe quando todos conhecem os objetivos e estão cientes da necessidade de alcançá-los. E desenvolve uma visão crítica a respeito do desempenho de cada um e do grupo como um todo, para aí sim se trabalhar da melhor forma possível, se dividindo em tarefas, pois as oportunidades surgem para quem está preparado. Então, conhecimento a respeito do trabalho, atenção, disponibilidade para colaborar, humildade para procurar ajuda quando for necessário, são algumas das condições que proporcionam o aproveitamento de oportunidades. Então, se você trabalha com humanização, com humildade, com colaboração, sempre estando interagindo com outras pessoas, buscando realmente, como eu falei para vocês, ouvir as críticas, ouvir as sugestões, é a melhor forma possível. E só assim vai surgir grandes oportunidades para cada um. Então, quando um grupo não participa, todos os outros sofrem uma sobrecarga. Então, se é um trabalho em equipe, onde cada um desempenha uma função, e se aquele indivíduo não desempenhar, vai acabar sobrecarregando o todo. E aí, consequentemente, podendo haver falhas, erros. Então, integrar um grupo pressupõe a participação ativa de todos. Ninguém deve ficar esperando que o outro faça, que o outro realize aquela atividade. Tem que haver responsabilidade, participação e cooperação de todos. Então, essa cooperação, ela é fundamental. Por isso que eu falei para vocês a questão de competição e cooperação. Entre as empresas, muitas vezes, existe essa competição. Qual é a melhor instituição, qual é o melhor hospital, qual é o melhor ambiente para se trabalhar, o melhor setor,
mas tem que haver uma cooperação entre os profissionais, onde o empenho de cada um em dar a sua contribuição, a sua disposição, vai favorecer, através de condições naturais, a execução e a chegar realmente a solucionar problemas, chegar nas metas e alcançar de fato o que tanto se almeja. Então, dentro desse processo de trabalho em equipe, muitas vezes a gente tem que negociar. E esse processo de negociar, infelizmente, existe uma falha, porque eu só faço algo muitas vezes se eu obtiver algo em troca. Seja algo financeiro, ou um reconhecimento, ou um destaque na equipe. E aí, através dessa negociação, que implica esforço das partes envolvidas, exigindo bastante essa capacidade de relacionamento. Acontece que o relacionamento humano nem sempre é harmonioso, devido às diferenças entre o indivíduo. E aí gera discussões, conflitos. E é nesse caso, muitas vezes, acaba em um bate-boca. E aí não se produz nada de fato, o que estava se esperando. Então, alguns pontos que podem ser considerados. Negociar exclusivamente as ideias é fundamental, pois um profissional consciente busca as ideias propostas e não se preocupa em debater assuntos pessoais. Outro ponto é buscar um diálogo competente e principalmente o processo de empatia, onde o profissional ele não vai temer esse conflito, ele vai avaliar, ele precisa aprender, conviver e administrar esses conflitos, sempre que ocorram da maneira mais saudável possível. Então, atenção aqui, pois os conflitos e ideias conflitantes não significam desavenças. Muitas vezes significa apenas diferentes opiniões, onde pessoas diferentes estão trazendo ideias, sugestões diferentes, possuindo pontos de vista diferentes. Não é porque eu penso de um jeito e vocês pensam de outro que vai existir ou que deve existir conflitos, ideias conflitantes. A gente absorve essas sugestões, essas ideias e tenta avaliar se realmente elas podem ser colocadas em prática ou não, principalmente na prestação de assistência ao indivíduo. Então, negociar é um verbo para ser conjugado na primeira pessoa. Então, o eu é um termo muitas vezes proibido quando se fala em equipe, nessa prática de negociação. É uma tentativa de dominar alguém. Então, tem que haver essa negociação como um todo, onde eu, o outro, todos que estão ali devem negociar da melhor forma possível, numa tomada de decisão, por exemplo. Então, quando uma ideia ela é ampliada ou modificada, ocorreu uma construção, ocorreu uma nova ideia e será resultado de ações, seja de um grupo, de uma equipe, e vai contribuir para a solução individual e coletiva de todos que estão ali ao redor. Então, cada vez mais as organizações estão valorizando esses colaboradores que sabem trabalhar em equipe. Essa capacidade em trabalhar em equipe possibilita que você apresente melhores resultados e se torne mais eficiente, e fazendo com que aquele ambiente ele seja mais harmonioso. É uma habilidade fundamental, onde cada indivíduo ele deve possuir. Pessoas que possuem essa facilidade em trabalhar em equipes são mais contratáveis, trabalham melhor, têm mais qualidade de vida no trabalho e mais possibilidade, de certa forma, de receber uma promoção que tanto almejam. Então, existem alguns fatores que dificultam ou até mesmo sabotam a
colocar em prática esse trabalho em equipe. Então, os profissionais querem essa chance de se destacar na sua carreira, ocupar esse espaço, conquistar esse espaço. Somente quando entende que os resultados das organizações é uma somatória de esforços, aí é que os membros finalmente começam a colher os benefícios. É como um time de futebol, por exemplo. Para vencer, não basta que o atacante marque gols, se a defesa deixar passar todas as investidas do adversário. Como tal, somente quando todos os jogadores tiverem espírito de equipe e colaborarem, esses objetivos comuns, acima dos individuais, é que poderá conquistar vitórias e vencer um campeonato. Então, do contrário, a equipe ela estará fadada à derrota. Então, tem que haver esse trabalho em equipe, esse reconhecimento dos objetivos. Não basta apenas um se destacar. A equipe, aqueles que estão interagindo naquele trabalho, precisam também trabalhar de mão dadas e reconhecer o objetivo comum. Então, existem alguns exemplos que levam a essa falha de como trabalhar em equipe. É a questão do individualismo, da falta de objetivos, de ter uma liderança despreparada, um líder despreparado, falta de comprometimento, inflexibilidade, possui uma comunicação ineficaz, desvalorização do trabalho do colega, da empresa, falta de sinergia do grupo, de reconhecer realmente, digamos, as suas aptidões, habilidades de cada um. Então, esses são alguns pontos, alguns exemplos que nos tornam, muitas vezes, inaptos a trabalhar em equipe. Porém, para que a gente consiga, de fato, manter esse trabalho em equipe, eu trouxe algumas dicas para vocês. Então, para se trabalhar em equipe, precisamos estar aberto ao trabalho em conjunto, pois muitas pessoas trabalham em equipe porque são obrigadas, são designadas pelos seus líderes e não necessariamente porque gostam. Este é o primeiro desafio a ser vencido, desenvolver esse espírito coletivo, pois sem uma abertura verdadeira para trabalhar com as outras pessoas por um mesmo propósito, vai gerar uma inconstância na execução da atividade. Então, se você teve experiências negativas neste sentido, então a gente tem que buscar o quanto antes esse reconhecimento, essa ampliação e manter esse trabalho em conjunto aberto, não como uma forma de obrigação ou como algo que foi designado, mas como algo que é preciso para me manter na minha profissão e que eu consiga desempenhar da melhor forma possível. Outro ponto é que seja proativo e comprometido. Na prática, isso quer dizer que trabalhar em equipe, você deve buscar contribuir ativamente para a construção dos resultados e não esperar passivamente ser cobrado a fazer isso para então agir. Tem que respeitar os espaços do colega, tem que respeitar as ideias, as sugestões. Então, proatividade vai demonstrar justamente esse comprometimento, essa interação. Outro ponto é respeitar as diferenças. Cada indivíduo tem sua história, tem sua forma de ver o mundo, tem conhecimentos, talentos, experiências próprias. Então, respeitar essas diferenças é essencial para o sucesso do trabalho em equipe, pois é a somatória orientada dos diferenciais de cada um, que vai potencializar o crescimento individual e coletivo, bem como a obtenção de resultados favoráveis. Outro ponto é desenvolver essa inteligência emocional. Quando falamos em trabalhar em equipe, a gente tem que desenvolver essa inteligência emocional, pois é trabalhando com as pessoas diferentes que podem surgir conflitos, divergências.
E ter esse autocontrole emocional ajuda a lidar com esses momentos de forma assertiva, sem ser agressivo, sem ser demasiadamente emotivo ou irracional. É saber lidar com as minhas emoções. E também agir com confiança e ser confiável. Então, buscar que as pessoas confiem em você e que você também consiga, através dessa confiança, respeito, reconhecimento dos seus colegas que estão ali interagindo com você no ambiente de trabalho. Então, no campo da saúde, o trabalho em equipe vai estar relacionado com essa noção de integração, com essa mudança da abordagem no processo saúde e doença, que transitam entre essas concepções e as consequentes alterações no processo de trabalho, com base na busca de objetivos e intervenção de cada profissional. Logo, a equipe de enfermagem, o trabalho em saúde é sempre um trabalho em equipe e exige sempre respeito entre os membros. Cada um dos membros de uma equipe que trabalha com a saúde tem que reconhecer que é importante, que é primordial a atividade exercida por cada profissional. Então, ele contribui através desse conjunto, dessa interação. Logo, a equipe de enfermagem, ela vai garantir a agilidade das ações de assistência, vai ser criativa, vai ser eficiente no alcance dos objetivos, de maneira menos árdua, evitando uma sobrecarga de trabalho e evitando possíveis danos a si e ao paciente. Quando a gente interage, tem a união entre os profissionais, a gente diminui essa sobrecarga, a gente diminui essa execução de atividades de forma árdua, exaustiva, e a gente evita possivelmente erros, danos, e automaticamente, para nós profissionais, a gente não vai ficar sobrecarregado, cansado, exausto, com estresse, e até mesmo o próprio paciente. Então, historicamente, a enfermagem ela é considerada uma profissão em que os profissionais submetem-se constantemente a situações de riscos e estresses intensos. Então, é importante que cada um reconheça seus limites da atuação profissional dos membros de uma equipe, a fim de se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que sabe e o que foi preparado para realizar, de acordo com a sua categoria, com suas habilidades e competência. Então, dentro do trabalho em equipe na saúde, a gente tem dois pontos principais, o pluridisciplinar e o multidisciplinar. O pluridisciplinar são disciplinas que atuam juntas, mas sem trocas de informação. O paciente visto apenas em partes, então visto apenas na doença, por exemplo. Já o multidisciplinar passa a existir essa troca de informações, reuniões, debates sobre os cuidados a serem tomados. Eu tenho esse olhar holístico do paciente, com diferentes formas de interpretação, com diferentes atuações de profissionais. Então, constituir caminhos para novos paradigmas é superar a noção de objeto da ação dos trabalhadores de saúde, que não pode mais ser visto a priori como corpo biológico e a doença instalada nele. Nós, usuários, profissionais, temos que ver a necessidade da saúde, pois são indivíduos complexos que possuem modos qualitativos de viver a vida de forma coletiva e estão sempre expostos a riscos, necessidades. E aí deve haver esse reconhecimento geral como um todo. Então, trabalhar em equipe é saber ser parte de um todo. É como ser uma parte fundamental de um corpo, mas sabendo que sem o corpo, essa parte de nada serve.
É ter a capacidade de trabalhar em equipe, mostrando-se sua humildade, tolerância, inteligência emocional e companheirismo. Ninguém é nada sozinho. E se queremos fazer algo grande, importante e que nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe. Alcançar o sucesso com um esforço coletivo é muito mais prazeroso. Trabalhando em equipe, ficamos mais motivados, comprometidos. Afinal, uns dependem dos outros e todos são responsáveis pelas falhas e pelo sucesso. Por isso, o trabalho em equipe deixa todos mais fortes. É a união e a amizade em prol de um bem, de um objetivo comum. E por isso é muito mais nobre do que uma batalha individual. Logo, sozinho eu posso chegar longe, você pode chegar longe. Mas em equipe, o infinito é o limite. Em equipe não existe limite. O que existe é alcançar cada vez mais, arquear cada vez mais voos, cada vez mais altos. Então eu espero que vocês tenham entendido a importância de se trabalhar em equipe. Se você possui alguma dificuldade em lidar com os outros, busque trabalhar essa dificuldade, rever conceitos, rever essa questão, como eu falei para vocês, que trazem dificuldade em se trabalhar em equipe. E pensar que não é porque você está trabalhando em equipe e que se conseguir um resultado positivo e que você não vai ser reconhecida. Cada um é reconhecido dentro das atividades que executa. Mas trabalhando em conjunto, você consegue ir além. Você tem o infinito. É o infinito e além, como dizem aquela frase. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Deixo essas reflexões. Então, nossas aulas sempre são momentos de refletir. Eu sempre estou trazendo temas para a gente debater e refletir a respeito da importância primordial dessa relação humana. Um beijo a todos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.